Meu nome é Sérgio Mota, tenho 53 anos, sou professor aqui da PUC, da Comunicação Social, e as minhas áreas de interesse são literatura, cinema, brasileiro em especial, fotografia, música. Ter professor hoje, no século XXI, é muito assustador, por um lado, e é muito prazeroso também, no sentido de que hoje tudo é mais importante do que essa experiência. Tudo é mais importante. O celular tira o aluno da sala, né? O computador tira o aluno da sala, os pensamentos tiram o aluno da sala. Então, realmente, quando eu digo que é apavorante, é assustador e ao mesmo tempo prazeroso, porque eu acho que para o professor hoje, cada aula ela tem que ser a sua última aula, no sentido da entrega e de perceber que você tem que se aproximar do aluno, aproximar a sua aula do aluno, para que ele esteja dentro dela. Quando eu digo isso, eu não estou fazendo um discurso contra uma aula mais expositiva, uma aula, como a gente chama no clichê, uma aula cuspe e giz. Eu acho que essa aula ainda tem, nesse mundo oculocêntrico, nesse mundo das imagens, ela ainda tem o seu valor. Mas só essa aula eu acho que não atinge e não traz o aluno para dentro dessa vivência. Quanto mais a aula for imagética, quanto mais a aula tiver um começo, um meio e fim, claro, respeitando as digressões, né, os imprevistos, né, as saídas do roteiro, isso é importante, é salutar. Você tem que competir com os diversos estímulos que o aluno tem ao seu redor para poder trazê-lo para dentro da aula, para seduzi-lo. Acho que a palavra mais perfeita no que eu estou falando aqui é a sedução, né? Sem sedução do espectador, uma aula não funciona. E aí você vai usar todos os recursos, né? Todos os aparatos digitais, tecnológicos, visuais, que isso puder render. Agora, tem gente que confunde isso com falta de profundidade. Tem gente que confunde isso com uma aula rasa. Pelo contrário, né? Eu acho que você seduz, né, por essa investigação da imagem, no meu caso, que trabalho com cinema e literatura, né, isso funciona muito, né, no sentido da atração do aluno para esse universo, que a cada dia mais, porque as tecnologias elas existem, né? O digital está aí, na nossa mão, para o bem e para o mal. Mas ainda não inventaram algo mais fascinante do que essa relação professor e aluno em sala de aula. Falei horrores, né? Mas edita, por favor. Até explicar o que eu estou chamando de tecnológico, porque não é tecnológico no sentido... O professor desce de um elevador, assim, tipo... Não é isso, né? É uma tradução de linguagem, assim, sem tornar a coisa rasa, porque tem esse preconceito do raso, né? No que o professor tem que se transformar hoje para seduzir a sua plateia, seduzir o seu espectador, sem perder, obviamente, o foco no conteúdo, sem perder o foco na profundidade, sem perder o foco nos diversos links que ele vai estabelecer no seu conteúdo. Eu acho que é justamente isso, né? Você, primeiro, falar a mesma linguagem da sua plateia, né? Isso é fundamental. Não preciso nem falar que o nível de atualização é fundamental, né? Quer dizer, o professor tem que se atualizar, ele tem que estar ligado nessa dinâmica, interagir com o seu aluno dentro de sala de aula e fora dela. Isso é fundamental, eu não consigo separar mais essa interação interior e exterior. E mais do que isso, né? As atualizações que o professor precisa vivenciar para poder atingir aquele aluno, né? Não só em termos do conteúdo, mas em termos até da forma, né? Talvez um dos grandes ganchos para pensar essa relação do professor com o aluno na sala de aula é levar também essa experiência, não só dos alunos daquele período, como os ex-alunos, né? Os alunos que não estão mais no seu convívio diário. Mas existe um outro convívio diário que é o digital, que é a internet, né? Que são as redes sociais, as mídias sociais, o Instagram em especial, né? Quer dizer, os stories, né? Então, eu acho que eu me vejo muito, assim, se eu pudesse me definir
né, definir a minha relação com as redes sociais, eu diria que eu sou um provocador digital, no sentido de que eu não estudei isso, né, eu não pesquisei isso, eu não faço isso de uma forma pensada, né? Eu acho que tem muito da minha intuição e, né, e nesse desejo de me aproximar dos alunos, né? A gente fala muito no lugar de fala hoje, mas esquece do lugar de escuta, né? É fundamental você ouvir esse aluno. E talvez o melhor palanque, né, o melhor lugar para você ouvir esse aluno hoje seja nas mídias sociais, seja nas redes digitais. Se relacionando, comentando, né, interagindo, falando, postando coisas que têm a ver com o seu universo acadêmico, né, traduzindo isso numa outra linguagem que aproxima mais. E isso vai ampliando a tua rede, porque você tem alunos, ex-alunos e alunos que não foram seus, mas que por intermédio dos outros alunos vão ampliando essa rede. Tem uma coisa que eu acho que vale a pena contar aqui. Quando eu fiz o Facebook, eu tinha uma estratégia. Alunos que estão cursando a minha disciplina naquele período, eu não adiciono, né? Eu só adiciono ex-alunos, né? E aí eu vi que isso era uma bobagem, assim, porque quando eu quebrei esse preconceito, vamos chamar assim, a rede se ampliou, né? A relação na sala de aula ficou mais próxima, né? O contato com o aluno fora da sala, que antes era por e-mail apenas, que era uma coisa oficial, acadêmica, hoje eu falo com o aluno pelo Facebook, pelo Messenger, pelo Direct, por todos os lugares, assim. Claro que tem uma questão de você ser encontrado 24 horas, mas acho que tem um limite, tem um bom senso para isso. Se o professor não responde naquele momento, ele vai responder, né, numa outra hora. Porque tem alunos, por exemplo, que são tímidos, que na sala de aula eles não participam da aula. É normal, você tem que respeitar isso, né? Claro que eles estão atentos, estão presentes, mas eles são muito tímidos. E as redes sociais, elas entram como um aliado nesse sentido, porque eu recebo de vários alunos sugestões, comentários sobre aquela aula, ou sobre aquelas aulas, sobre aquele conteúdo. Então, e eu respondo. Então a gente faz quase que uma aula paralela naquele universo, eu e o aluno, mais ninguém, assim, né? Eu acho que existe muito mais bônus do que ônus, né? Claro que o ônus, talvez, né, seja essa perda de bom senso de você querer uma resposta imediata. Mas, por exemplo, no meu WhatsApp, a minha frase-chave é: não me apresse a responder. Que eu acho que é fundamental, né, você ter ali um tempo, porque tem gente que manda um WhatsApp, aí manda um direct dizendo que mandou um WhatsApp, e depois manda um message dizendo que mandou um WhatsApp e um direct. Enfim, tem uma ansiedade natural nessa compressão tempo e espaço. Mas eu acho que isso, quando você chama o aluno para esse bom senso, ele entende, ele ouve, assim. Então, eu não tive nenhuma experiência ruim nesse sentido. Eu acho que eu faço uma extensão da sala de aula, né, nas redes sociais, né? Por exemplo, eu faço nas disciplinas live para tirar dúvida na véspera da prova, dos trabalhos. Eu acho que isso aproxima muito, porque você tem um professor, sei lá, 5 horas antes da prova, no seu computador, na sua tela, para você poder tirar dúvidas, né? Então, acho que isso aproxima muito, né? Rende muito, tem muito ibope nesse sentido, né? Do aluno se sentir próximo e poder tirar dúvida daquele assunto num outro espaço, que é o espaço virtual. Eu gosto de postar, como eu te falei, eu não premeditei isso, eu sou mais um provocador do que propriamente alguém que está pensando nisso como um futuro. Não, o meu futuro é na sala de aula. Acho que hoje em dia se pensa muito na qualidade dos seus seguidores e não no número de seguidores. Eu não tenho um número de seguidores assim, nem fico pensando, nem contabilizando isso, né, quantas curtidas foram, assim. Eu posto o conteúdo, que é um conteúdo, às vezes, que é de diversão mesmo, de brincadeira, de não se levar muito a sério, né, enfim. Eu nem me sinto um influenciador digital, nem sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu não me sinto dessa maneira, né, assim, no sentido de influenciar. Por mais que algumas pessoas me digam isso e vejam isso, mas, sinceramente, não é estudado. Agora, claro, eu trabalho com uma espécie de marketing de guerrilha. Eu acho que hoje a divulgação de qualquer coisa, seja uma atividade acadêmica, uma atividade pessoal,
enfim, um projeto seu, os próprios projetos dos alunos. Eu acho que sem divulgação, sem marketing, não existe. Eu acho que a vida sem marketing não existe, né? Eu acho que eu vejo muito mais um lance positivo do que negativo nisso, porque você tem essa ferramenta que todo mundo acessa, ou quase todo mundo acessa. Então, sem divulgação, isso não existe. Eu sinto às vezes que as pessoas me veem dessa maneira porque muita gente pede para eu divulgar as coisas, né? Você divulga isso para mim e eu divulgo sem nenhum problema, porque eu acho que talvez falte generosidade nas redes sociais. Então, eu acho que a generosidade ela é um sentimento, é um valor que eu procuro levar. Então, eu divulgo, claro, desde que eu me identifique com aquilo que eu estou divulgando, né? Desde que eu vivencie aquilo. Não vou divulgar de uma forma... Então, talvez um outro influenciador digital cobrasse por isso, né? Fazer um post pago para você ganhar alguma coisa, enfim. Eu me considero um profundo amador, né, no sentido dessa relação com as redes sociais. Eu acho que eu estou aprendendo a cada dia, com os alunos, com a experiência deles, com as dicas deles, assim. E acho que o objetivo sempre é criar essa aproximação, porque eu fico pensando no que a sala de aula ela vai se transformar daqui a 15 anos. Mesmo não tendo essa resposta, eu acho que o professor ele precisa se atualizar. Ele precisa falar essa linguagem, né? Ele precisa, enfim, assumir o celular, assumir o computador, assumir o tablet, né, como uma ferramenta de sala de aula. Mesmo que você não use na sua aula, ou que nem caiba isso na sua aula, né? Mas você tem que assumir, trazer isso para dentro. Talvez usando isso também, né? Quer dizer, porque o futuro eu não sei o que vai acontecer, né? Eu acho que mesmo que o futuro ele aconteça, ele vai acontecer, essa relação professor e aluno, eu não vejo como ela vai acabar. Pelo contrário, eu acho que ela vai se aprofundar cada vez mais convivendo num outro tipo de ambiente. Mas acho que a sala de aula, ela continua. Então, se atualizar é fundamental, né? Entrar nas redes sociais, acho fundamental também. Porque tem um certo preconceito, eu acho que na academia, né, com o professor que é digital, ou que é tecnológico, ou que é como se isso fosse sinônimo de falta de profundidade. Eu não concordo com isso. Eu acho que isso é mais uma ferramenta. Ela não substitui o conhecimento, a entrega de uma aula aprofundada. O aluno não é bobo, né? O aluno está atento a isso, né? Não é a mídia ou a firula tecnológica que vai, né, substituir uma coisa pela outra. Pelo contrário, as duas coisas, na minha experiência pelo menos, podem caminhar juntas, né? Um nível de aprofundamento do conteúdo, que é o que os alunos querem, junto com essa ferramenta visual, tecnológica, digital, de tornar a aula como uma grande experiência, né, de sedução da plateia, do espectador, que é o aluno.